Oi pessoal, você já me conhece aqui do canal, meu nome é Balduino Neto, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também sou professor da disciplina de Cirurgia Plástica aqui da nossa Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Hoje o tema que eu vou falar é um tema muito procurado em cirurgia plástica, que é a lipoaspiração da papada, né? A papada que a gente fala é essa região aqui do pescoço, principalmente abaixo do queixo, né? É muito frequente no consultório e as pessoas têm muitas dúvidas. Então eu acho que é muito importante esse vídeo para eu comentar alguns detalhes, principalmente se você está pensando em fazer essa cirurgia em breve ou se você acabou de fazer e está com algumas dúvidas aí na sua casa. Então vamos lá. O que consiste essa lipoaspiração de papada, que o termo correto é subimento, né? Bom, basicamente o cirurgião plástico vai ter a possibilidade de, através de furinhos muito pequenos, às vezes um furinho só embaixo do queixo, ou 2 furinhos aqui nessas regiões do ângulo da mandíbula, ou os 3 furinhos, ou até algum furinho a mais que for necessário dependendo da sua anatomia. A gente vai entrar com uma canulinha bem mais fina do que aquelas convencionais de cirurgia plástica para o corpo, né, da lipoaspiração do abdômen. São cânulas normalmente menorzinhas, tanto de comprimento quanto de diâmetro, e a gente consegue com algum aparelho tirar aquela gordura que está localizada no seu queixo, que é abaixo do queixo, na verdade. Esse é o procedimento mais convencional de todos. Obviamente, esse procedimento ficou muito popular porque, como ele é relativamente simples de ser feito, muita gente faz em qualquer lugar, às vezes por profissionais não habilitados, às vezes o paciente acha que está pagando barato, na verdade ele pagaria o mesmo, às vezes, para fazer com um cirurgião plástico habilitado e está, infelizmente, tendo uma decisão errada. Então é sempre muito importante, antes da gente aprofundar mais, comentar que o ideal é você procurar um cirurgião plástico para fazer esse procedimento, especialmente porque o nosso pescoço é uma região muito nobre, né? Aqui no pescoço tem estruturas vitais, tanto da parte respiratória quanto da parte da corrente sanguínea. Então é muito frequente, às vezes, acidentes nessa região, né? Eu, particularmente, mas não sou nada contra quem tem um consultório, que tem a capacidade de fazer esse procedimento com segurança, eu particularmente sempre opto por fazer dentro do hospital, para a gente ter uma estrutura melhor. Mas é lógico que se a clínica tiver todos os cuidados, todos os materiais necessários, obviamente numa clínica você pode fazer esse procedimento também, né? Basicamente hoje o que eu faço, que eu acho que muda muito o resultado, é desde a análise inicial, né? Porque muitas vezes a pessoa procura, acha que o problema é excesso de gordura abaixo aqui do queixo, no pescoço. Às vezes não é só o problema, unicamente não é só esse excesso de gordura. Às vezes o problema é uma flacidez, são outras estruturas que estão caindo. Muitas vezes essa paciente que me procura para fazer lipoaspiração da papada precisa mesmo de fazer um lifting, por exemplo. E existem alguns casos que às vezes essa gordura que parece aumentada, ela não está verdadeiramente aumentada. Às vezes o que acontece é que o queixo do paciente, tanto homem quanto mulher, ele é um pouquinho mais retraído e acaba deixando essa região mais curta. E aí qualquer volumezinho de gordura dá a impressão que você tem uma grande papada, e não necessariamente isso é verdade. Então muitas vezes a gente precisa fazer, na verdade, um tratamento global aqui desse terço inferior da face, às vezes com algum tipo de preenchimento do queixo, seja com ácido hialurônico, seja com gordura. Tem casos mais graves que a gente precisa realmente fazer uma cirurgia por dentro do queixo para puxar ele um pouquinho para frente. Então, às vezes, nem sempre a sua papada, o problema dela vai ser exclusivamente gordura. Pode ser que existam outras coisas que estão interferindo e te dando aquela sensação dessa papada muito grande. Mas voltando ao que eu gosto muito de fazer também, é associar o laser. O laser é um grande diferencial aqui na região do pescoço em vários motivos, né? Um deles é que a gente consegue dar um pouco mais de segurança antes de fazer a aspiração, porque o laser ele consegue, vamos dizer assim, derreter a gordura de forma menos traumática do que as cânulas tradicionais, e ao mesmo tempo a gente consegue estimular o colágeno, porque você imagina, aquela gordurinha esticou sua pele. Se eu só esvazio essa gordura aqui dessa região do pescoço, pode sobrar bastante pele.
Então a gente tem que dar algum estímulo na sua pele para ela contrair, para ela voltar um pouco pro lugar, para não ficar com aquela pelinha sobrando e você não sentir aquela sensação agradável de melhora, de um contorno mais suave do pescoço. Então basicamente, se você acabou de fazer uma cirurgia dessas, o que eu vou te recomendar? Seguir as orientações do seu médico, ele provavelmente vai fazer algumas orientações, tanto da parte de medicamento, seja envolvendo antibióticos, analgésicos, às vezes medicamentos até para náusea e anti-inflamatórios. Ele provavelmente vai orientar, e é uma coisa que eu gosto bastante, é que você use uma malha específica aqui para a região do pescoço, para deixar, vamos dizer assim, a pele bem coladinha no pescoço, para evitar movimentos muito bruscos, para dar mais conforto, para deixar você com mais estabilidade para mexer o pescoço. No geral, eu oriento bastante que o paciente fique sempre com a cabeceira elevada. O que é isso? Na hora que ele for dormir, sempre tentar colocar um travesseirinho a mais, ficar sempre com o pescoço acima do nível do coração, que isso vai ajudar o retorno venoso. Como aqui é uma região muito importante, você vai ter que ter muita atenção para inchaços, roxos. Então, apesar de você até usar essa malha que eu comentei, vai ser importante a cada 1, 2, 3 horas você analisar, ver se não surgiu nenhum inchaço, principalmente se você passa algum estresse, precisa fazer algum esforço físico, porque no geral, esse procedimento, na maioria das vezes você vai fazer ele e vai embora para sua casa e seguir a sua vida, seguir a sua rotina. Então você não vai precisar ter uma restrição muito importante de atividade física. Então você tem que ter atenção a isso, se tiver alguma complicação, não deixar de procurar o seu médico. Um outro detalhe que a gente observa que ajuda bastante é colocar às vezes um pouquinho de compressas geladas em toda essa área do pescoço. Isso ameniza, ajuda a reduzir um pouco o inchaço. Também é algo muito positivo. Muitas vezes a gente vai indicar que você faça, por exemplo, uma drenagem linfática. Por que isso pode ser importante? Porque é comum ter um pouquinho de inchaço, principalmente no seu caso, foi retirado bastante gordura, ou se você já tem, por natureza, uma tendência a inchar um pouquinho mais, em algumas situações, algumas técnicas de drenagem linfática podem sim ajudar, apesar de serem uma área pequena, né? Outra parte importante é a alimentação. Você tem que se hidratar bastante. Após qualquer lipoaspiração, mesmo que seja pequena, eu particularmente sempre recomendo uma hidratação intensa, né, com água, suco, chá, isotônicos, água de coco, evitar refrigerante, obviamente evitar alimentos muito doces, muito salgados, né? Tentar ter uma alimentação um pouquinho mais leve. Essa é uma cirurgia que costuma ter uma recuperação mais rápida, porém a gente sabe que você precisa se alimentar bem de proteínas, de vitaminas. Então, se você tiver alguma restrição alimentar, sempre é importante já ter comunicado isso ao seu médico, para a gente avaliar se precisa fazer algum tipo de reposição para ajudar você a ter uma recuperação ainda melhor. A maior parte dos pacientes vão se incomodar um pouquinho com o roxo, né? Na época do inverno, esse roxinho é fácil de esconder porque a gente usa roupas mais fechadas. No verão, a gente pede um pouquinho mais de cuidado, principalmente ao se expor ao sol, né? A gente sabe que todo roxinho, quando a gente se expõe ao sol, pode deixar uma marquinha mais marrom, então a gente tem que evitar essas exposições solares, principalmente nos 2 primeiros meses. Então, é mais um motivo que aquela malha, principalmente nos primeiros 15 dias, vai te ajudar, mas depois você pode usar ela eventualmente se for ficar se expondo muito ao sol, né? Obviamente, quando se expor ao sol, eu recomendo fortemente que você use filtro solar, não só no pescoço, mas na face, em todo o corpo. Reaplique esse filtro solar sempre que necessário, né? Então, conforme eu comentei com vocês, alimentação, sono, atividade física, uso dos medicamentos, são alguns dos principais itens que a gente discute com o paciente. É lógico que dá pra gente falar ainda muito mais sobre isso, eu vou fazer mais um vídeo em breve sobre esse assunto, principalmente focado nas aplicações do laser e como ele ajuda a ficar menos roxinho, a você ter uma recuperação mais rápida e um resultado melhor. Mas por hoje eu vou deixar aqui tanto o nosso chat aqui do YouTube, quanto lá o meu Instagram aberto para dúvidas, sugestões de próximos vídeos, porque você já sabe, toda quarta-feira eu sempre publico aqui um vídeo novo sobre esses temas que eu sei que vocês gostam, eu particularmente amo falar sobre tudo isso e
Vejo vocês em breve aqui novamente no canal. Até a próxima!